Olá, queridos leitores! Vamos juntos ler Agatha Christie? O livro escolhido é Morte nas Nuvens, edição da LPM Pocket. Curta e compartilhe para que mais pessoas possam ler com a gente essa autora incrível. Aproveite e já se inscreva no nosso canal e ative o sininho para não perder a continuação da história. Vamos lá? Capítulo 4 – O Inquérito. O inquérito sobre Mary Morisot aconteceu 4 dias depois. As incríveis circunstâncias da morte haviam provocado grande interesse popular e o tribunal estava lotado. O primeiro depoente, um francês velho e alto de barba grisalha, de nome Maître Alexandre Dupont, foi chamado. Falava no inglês lento e correto, com ligeiro sotaque, mas perfeitamente vernacular. Após as perguntas preliminares, o juiz indagou: "O senhor viu o corpo da morta? Chegou a reconhecê-la?" "Sim, é o corpo da minha cliente, Mary Angelique Morisot. Esse é o nome que consta no passaporte da falecida. Era conhecida pelas pessoas por outro nome?" "Sim, pelo nome de Madame Giselle." Um zum dominou o ambiente. Repórteres de lápis em punho. O juiz disse: "Pode nos explicar quem essa Madame Morisot ou Madame Giselle era?" Madame Giselle, vou tratá-la pelo nome profissional, o nome que ela adotava nos negócios, era uma das mais conhecidas agiotas de Paris. Ela sediava seus negócios onde? Na Rue Juliette, número 3. Morava ali também. Ao que consta, ela vinha para a Inglaterra com bastante frequência. Os negócios dela abrangiam o lado de cá do canal? Sim, muitos dos clientes dela eram britânicos. Era uma pessoa muito conhecida, com trânsito livre em certos meios da sociedade inglesa. Como o senhor descreveria esses certos meios? A freguesia dela incluía, sobretudo, profissionais liberais pertencentes à elite, casos em que era fundamental observar a mais absoluta discrição. A madame tinha a reputação de ser discreta? Discretíssima. O senhor tem conhecimento mais amplo sobre as variadas transações comerciais que ela fazia? Não, eu só prestava assessoria jurídica a ela. Madame Giselle era uma mulher de negócios de primeira categoria, plenamente capaz de administrar seus próprios assuntos da maneira mais competente. Controlava os negócios com mão firme. Era, se me permite observar, uma dama de caráter muito engenhoso e uma personalidade pública bem conhecida. Sabe se ela era rica quando morreu? Extremamente rica. Por acaso tinha inimigos? Não que eu soubesse. Maître Dupont, então, desceu do banco das testemunhas e Henry Mitchell foi convocado. O juiz iniciou. Chama-se Henry Charles Mitchell e reside em Shoe Black Lane, número 11, Wandsworth. Sim, senhor. Trabalha na Universal Airlines LTDA? Sim, senhor. É o chefe dos comissários de bordo da aeronave Prometeu? Sim, senhor. Na última terça-feira, dia 18, o senhor estava trabalhando no Prometeu, no voo do meio-dia de Paris a Croydon. A morta viajou nesse voo. Já tinha visto a morta antes? Sim, 6 meses atrás eu fazia o voo das 8h45 e me lembro de tê-la visto viajando conosco 1 ou 2 vezes. Sabia o nome dela? Bem, devia estar na minha lista, senhor, mas não me chamou a atenção, por assim dizer. Já escutou o nome Madame Giselle? Não, senhor. Descreva a seu modo os fatos ocorridos na última terça-feira. Servi os almoços, senhor, e comecei a trazer as contas. Na hora pensei que a falecida estava dormindo. Decidi não acordá-la até uns 5 minutos antes de pousarmos. Quando tentei fazer isso, descobri que estava morta ou gravemente enferma. Descobri que havia um médico a bordo. Ele disse: "O Dr. Bryant vai depor daqui a pouco. Quer dar uma olhada nisto?" A zarabatana foi entregue a Mitchell, que a segurou com todo cuidado.
Já viu este objeto antes? Não, senhor. Tem certeza de que não viu isto na mão de algum dos passageiros? Tenho. Albert Davis. O comissário mais jovem foi chamado a depor. O senhor é Albert Davis, residente em Parcombe Street 23, Croydon. É funcionário da Universal Airlines Ltda? Sim, senhor. Trabalhou como segundo comissário do Prometeu terça passada? Sim, senhor. Quando tomou conhecimento da tragédia? O Sr. Mitchell me contou que estava com medo que algo tivesse acontecido com uma das passageiras. Já viu isto antes? A zarabatana foi entregue a Davis. Não, senhor. Não viu este objeto na mão de algum dos passageiros? Não, senhor. Sabe de alguma coisa, por mais insignificante que possa parecer, que, em seu ponto de vista, pode ajudar a esclarecer o caso? Não, senhor. Ótimo, pode descer. Dr. Roger Bryant. Depois de fornecer nome e endereço, o Dr. Bryant informou sua especialidade: doenças do ouvido e da garganta. Quer nos contar em suas palavras, Dr. Bryant, exatamente o que aconteceu terça passada, dia 18? Pouco antes de chegarmos a Croydon, fui abordado pelo comissário-chefe, que me perguntou se eu era médico. Respondi que sim, e ele me contou que uma das passageiras estava passando mal. Levantei-me e o acompanhei. A mulher em questão jazia na poltrona com o dorso pendido para frente. Já estava morta há algum tempo. Há quanto tempo, em sua opinião, Dr. Bryant? Diria que há pelo menos meia hora. Entre meia e uma hora seria a minha estimativa. O senhor formulou alguma teoria sobre a causa da morte? Não, teria sido impossível afirmar sem um exame mais detalhado. Mas notou uma pequena perfuração na região lateral do pescoço? Sim. Obrigado. Dr. James Whistler. Foi a vez do franzino e esquelético Dr. Whistler. O senhor é médico legista desse distrito? Sou. Quer nos dar seu testemunho em suas próprias palavras? Pouco antes das 3 da tarde da última terça-feira, dia 18, fui chamado ao aeroporto de Croydon. Lá fui apresentado ao corpo de uma senhora de meia-idade numa das poltronas do avião Prometeu. Estava morta, e a morte havia ocorrido, eu diria, cerca de uma hora antes. Percebi uma perfuração na lateral do pescoço, direto na veia jugular. A marca assemelhava-se de modo consistente com a marca causada pelo ferrão de uma vespa ou pela inserção do espinho ou dardo que me mostraram. O cadáver foi trasladado ao necrotério, onde pude realizar a autópsia. A quais conclusões o senhor chegou? Concluí que a morte foi causada pela aplicação de uma potente toxina na corrente sanguínea. A morte aconteceu em decorrência da paralisia aguda do coração e deve ter sido praticamente instantânea. Pode nos dizer que toxina era essa? Nunca antes havia me deparado com toxina parecida. Os repórteres, ouvindo com atenção, anotaram: veneno desconhecido. Obrigado. Senhor Henry Witherspoon. O corpulento Sr. Witherspoon tinha uma expressão sonhadora e bondosa. Dava a impressão de ser bonachão, mas parvo. Foi uma grande surpresa saber que se tratava do chefe do Departamento de Análises Químicas do governo, uma autoridade em venenos raros. O juiz segurou o espinho letal na mão e perguntou ao Sr. Witherspoon se ele o reconhecia. Sim, esse item foi enviado a mim para análise. Quer nos relatar o resultado? Pois não. Eu diria que originalmente o dardo foi imerso numa solução de curare indígena, o veneno usado nas setas por certas tribos. Os repórteres escreviam com satisfação. O senhor pensa, então, que a morte decorreu do curare? Ah, não, disse o Sr. Witherspoon. Havia apenas vestígios da solução original. De acordo com a minha análise, o dardo tinha sido recentemente embebido no veneno da Tisfolius typhus,
mais conhecido como cobra de papo ou cobra das árvores. Cobra de papo? Nunca ouvi falar dessa cobra. É uma serpente sul-africana, uma das mais mortíferas e venenosas do mundo. O efeito dela em seres humanos ainda é desconhecido, mas posso lhe dar uma ideia da imensa virulência do veneno. Quando a peçonha dessa serpente é injetada numa hiena, a hiena morre antes de a agulha ser retirada. Chacais atacados pela cobra têm morte fulminante, como se alvejados por um tiro. O veneno causa hemorragia interna e também afeta o coração, paralisando os batimentos. Os repórteres escreveram: história extraordinária, veneno de cobra no mistério aéreo, mais letal que eutanásia. Já ouviu falar da aplicação desse veneno em outro homicídio? Nunca? É muito interessante. Obrigado, Sr. Witherspoon. Em seu depoimento, o sargento detetive Wilson relatou a descoberta da zarabatana escondida atrás do assento de uma das poltronas. Não havia impressões digitais nela. Experimentos haviam sido realizados com o dardo e a zarabatana. O que se poderia chamar de alcance máximo foi determinado, com relativa precisão, por volta de 9 metros. Monsieur Hercule Poirot. Seguiu-se certo clamor de interesse, mas o testemunho de Monsieur Poirot foi muito discreto. Não notou nada de estranho. Sim, foi ele que achou o minúsculo dardo no piso do avião. O objeto estava na posição que teria naturalmente ocupado se tivesse caído do pescoço da morta. Condessa Hawbury. Os repórteres escreveram: a mulher de um nobre depõe no mistério aéreo. Outros preferiram: no mistério do veneno de cobra. Aqueles que escreviam para revistas femininas mencionaram: Lady Hawbury veste um dos modernos chapéus colegiais e casaco de pele de raposa. Ou então, Lady Hawbury, uma das mais elegantes mulheres da cidade, veste um pretinho básico com um dos chapéus colegiais da nova coleção. Ou ainda, Lady Hawbury, cujo nome de solteira era Senhorita Cicely Bland, veste com elegância um preto básico e um dos chapéus recém-lançados. Todos apreciaram observar a moça tão elegante e encantadora. O depoimento dela, porém, foi dos mais sucintos. Não notou nada e nunca tinha visto a morta antes. Venetia Kerr a sucedeu, mas a emoção foi definitivamente menor. Os incansáveis fornecedores de notícias femininas relataram: a filha de Lord Cottesmore veste um bonito conjunto de casaquinho e saia feito em tecido da moda. Subtítulo: Socialites no inquérito. James Ryder. É James Bell Ryder, que mora na Blainberry Avenue 17 NW? Sim. Qual é o seu ramo de negócios ou profissão? Sou o gerente da companhia Ellis Valley Cimentos. Tenha bondade de examinar esta zarabatana. Já viu este objeto antes? Não. Viu algo parecido na mão de alguém a bordo do Prometeu? Não. Estava sentado na poltrona 4, logo à frente da falecida? Qual o problema se eu tivesse? Por favor, não utilize esse tom comigo. O senhor estava sentado na poltrona 4. Dali, o senhor enxergava praticamente todos no setor. Não enxergava. Eu não consigo enxergar as pessoas do meu lado do corredor. As poltronas têm encostos altos. Mas se uma daquelas pessoas saísse para o corredor, numa posição que tornasse possível soprar o dardo com a zarabatana na direção da morta, o senhor a teria visto? Com certeza. E não viu nada? Não. Alguma pessoa sentada à sua frente saiu do lugar durante o voo? Bem, o homem sentado 2 poltronas à minha frente levantou e foi até o toalete. Isso foi na direção oposta à sua e à da morta? Sim. Depois ele não foi até o fundo do setor na direção de vocês? Não, ele voltou direto para a poltrona dele. Carregava algo na mão? Nada mesmo. Tem certeza? Absoluta. Alguém mais saiu do lugar?
O sujeito à minha frente foi no caminho contrário e passou por mim rumo ao fundo do avião. Eu protesto, guinchou o Sr. Clancy, pulando do assento no tribunal. Isso foi antes, bem antes, por volta de 1 da tarde. Por gentileza, sente-se, ordenou o juiz. Em seguida vamos ouvi-lo. Continue, Sr. Ryder. Notou se o cavalheiro tinha algo nas mãos? Acho que uma caneta tinteiro. Voltou trazendo um livro de capa alaranjada. Ele foi a única pessoa que se dirigiu ao fundo do setor na direção de vocês? O senhor chegou a sair do lugar? Sim, fui ao toalete. E eu também não tinha uma zarabatana na mão. Está adotando um tom extremamente inadequado. Pode se retirar. O Sr. Norman Gale, odontologista, prestou depoimento de caráter nulo. Então, o indignado Sr. Clancy subiu à tribuna. O Sr. Clancy não atraía muita atenção da mídia. Provocava um interesse bem menor do que o produzido por uma fidalga. Escritor de romances policiais depõe. Autor conceituado confirma a aquisição de arma letal. Frisson no tribunal. Mas o frisson talvez tivesse sido um tanto prematuro. Sim, senhor, respondeu estridente o Sr. Clancy. Comprei sim uma zarabatana. E digo mais, trouxe-a comigo hoje. Protesto com veemência contra a suposição de que a zarabatana do crime era minha. Aqui está a minha zarabatana. E exibiu a zarabatana com um floreio de triunfo. Os repórteres registraram. Segunda zarabatana no tribunal. O juiz repreendeu o Sr. Clancy com aspereza. Ele estava ali para contribuir com a justiça, não para rebater acusações totalmente imaginárias contra si. Em seguida, ele foi interrogado sobre as ocorrências no Prometeu, mas com parcos resultados. O Sr. Clancy se explicou, incumprindo a história de modo desnecessário. Estivera tão desnorteado com as excentricidades dos horários dos trens estrangeiros e com as dificuldades impostas pelo fato de um dia ter apenas 24 horas que nem percebeu o que acontecia ao seu redor. Do jeito que o Sr. Clancy estava concentrado em seus afazeres, o setor inteiro poderia ter soprado dardos embebidos em veneno de cobra com zarabatanas que ele nem teria notado. A senhorita Jenny Gray, auxiliar de cabeleireiro, não gerou alvoroço entre as canetas dos jornalistas. Na sequência, vieram os 2 franceses. O Sr. Armand Dupont declarou que estava a caminho de Londres, onde daria uma palestra na Sociedade Real Asiática. Ele e o filho passaram um voo absortos numa discussão técnica e pouco tinham notado do que acontecia ao redor. Não percebeu a morta até sua atenção ser atraída pelo tumulto causado pela descoberta de sua morte. Conhecia de vista essa Madame Morissot ou Madame Giselle? Não, monsieur, eu nunca tinha visto antes. Mas ela é uma personalidade conhecida em Paris, não é? O velho Monsieur Dupont encolheu os ombros. Para mim não, além do mais, ultimamente fico pouco em Paris. Não faz muito o senhor voltou do Oriente, não é mesmo? Certo, monsieur, da Pérsia. O senhor e seu filho já viajaram muito a locais remotos do mundo? Pardon? Já viajaram a locais agrestes? Ah, isso sim. Por acaso já visitaram ou conheceram alguma tribo que utilizava peçonha de cobra para envenenar as flechas? A indagação teve que ser traduzida, e quando Monsieur Dupont entendeu a pergunta, balançou a cabeça com ênfase. Nunca me deparei com algo parecido. Em seguida, depôs o filho dele. Declarações iguais às do pai. Não tinha percebido nada. Achou possível que a falecida tivesse levado uma ferroada de vespa, porque ele próprio havia sido incomodado por uma e acabou matando-a. Com os Dupont, o rol das testemunhas chegou ao fim. O juiz picarreou e dirigiu-se ao júri. Afirmou que o caso era, sem dúvida, o mais espantoso e incrível que havia conduzido naquele tribunal. Uma senhora havia sido assassinada. Era possível descartar toda e qualquer possibilidade de suicídio ou acidente. Em pleno ar,
num espaço reduzido e fechado. Não havia a mínima possibilidade de que alguém que não estivesse a bordo tivesse cometido o crime. Por isso, o assassino ou os assassinos deviam com certeza estar entre as testemunhas ouvidas naquela manhã. Não havia como mascarar esse fato, por mais terrível e horrendo que fosse. Uma das pessoas ali presentes estava mentindo descarada e desesperadoramente. O método do crime fora de uma audácia ímpar. Perante os olhos de 10 ou 12, contando os comissários, testemunhas, o assassino ou a assassina tinha levado uma zarabatana aos lábios e soprado o dardo letal em uma trajetória homicida pelo ar. Mas ninguém tinha observado a ação. Sim, parecia incrível, mas havia uma série de evidências. A zarabatana, o dardo encontrado no chão, a marca no pescoço da morta, além das provas médicas. Incrível ou não, tudo indicava que as coisas tinham acontecido exatamente assim. Na ausência de provas adicionais que incriminassem alguma pessoa específica, ele só podia orientar o júri para pronunciar o veredito de assassinato por pessoa ou pessoas desconhecidas. Todos os presentes negaram conhecer a finada. Caberia à polícia descobrir como e onde havia um vínculo. Na falta de qualquer motivo para o crime, ele só podia aconselhar a decisão que acabara de mencionar. Agora caberia ao júri confabular sobre o veredito. Um dos jurados, de rosto quadrado e olhos desconfiados, inclinou-se à frente no arquejo profundo. "Posso fazer uma pergunta, senhor?" "À vontade." "O senhor disse que a zarabatana foi encontrada enfiada entre o assento e o encosto de uma poltrona? Qual poltrona?" O juiz checou as anotações. O sargento Wilson aproximou-se da tribuna e murmurou: "Ah, sim, a poltrona em questão era a de número 9, ocupada por Monsieur Hercule Poirot. Monsieur Poirot, é bom que se diga, é um conhecido e respeitado detetive particular, que já colaborou várias vezes com a Scotland Yard." O homem de rosto quadrado transferiu o olhar ao rosto de Monsieur Hercule Poirot e se deteve, com expressão desconfiada, nos compridos bigodes do pequenino belga. "Estrangeiros", dizia o olhar do homem de rosto quadrado. "Não se pode confiar em estrangeiros, nem mesmo tendo boas relações com a polícia." Em voz alta disse: "Foi esse mesmo Sr. Poirot que pegou o dardo no chão, não foi?" "Sim." Os jurados saíram do recinto. Voltaram 5 minutos depois, e o presidente do júri entregou um pedaço de papel ao juiz. "Que ideia é esta?" perguntou o juiz de senho franzido. "Tolice, não posso aceitar esse veredito." Minutos depois, divulgou-se o veredito alterado. "Concluímos que a vítima morreu envenenada e que não há provas suficientes para identificar a pessoa que ministrou o veneno." Então, o que acharam dos depoimentos? Quem, na sua opinião, está mentindo? E o que acharam da reação do juiz no final? Comente suas opiniões sobre o capítulo e não se esqueça de ativar o sininho para não perder o próximo. Até mais!